Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago Valim, vou estar com vocês na disciplina Metodologia da Pesquisa em Gestão Educacional e na disciplina Pesquisa e Educação. Nós decidimos juntar essas duas disciplinas porque elas têm temáticas que estão muito juntas uma das outras, tá certo? Vamos lá? Pois bem, o gestor educacional, seja o diretor, o coordenador, o supervisor, ele sempre vai ter que lidar com o conhecimento, como nós já conversamos na primeira disciplina do curso. Para isso, é essencial que ele sempre pesquise, que seja um constante pesquisador. Essa pesquisa ela pode tanto ser para seus fins pessoais, uma pesquisa básica, para entender um pouquinho melhor, por exemplo, do funcionamento do sistema de ensino, das mudanças curriculares, mas também o gestor ele pode ter um olhar mais crítico e analítico por meio da ciência. Lembrando, pessoal, que o conhecimento científico ele tem algumas características próprias, que são eles. Ele é baseado em uma metodologia sistemática e rigorosa, ele se pauta por meio da pesquisa e, dependendo da metodologia, da experimentação. O conhecimento científico ele vai ter por objetivo demonstrar, por argumentação e evidências lógicas, uma solução para um determinado problema da realidade. E aí, para isso é sempre necessário que o pesquisador ele esteja motivado. É muito interessante que esse tema tenha afinidade e relevância para o pesquisador, porque isso vai garantir que ele consiga ter a motivação necessária para engendrar todo o processo de pesquisa científica, que é bem rigoroso. O método científico que embasa toda a ciência, ele tem algumas etapas. Primeiro, ele parte de uma pergunta, de uma indagação, de querer saber alguma coisa sobre a realidade. Feito isso, a gente vai atrás de autores, de pesquisadores que já comentaram, que já estudaram, que já trataram sobre o assunto. Fez as leituras, teve a sua noção prévia, vão ser formuladas hipóteses. E aí, dependendo da metodologia, você pode realizar um experimento ou fazer uma análise sistemática de discurso que vai comprovar se aquela hipótese que você teve, se ela se concretizou ou não. Quando a gente pensa em pesquisa científica, a gente tem que levar em conta que, de acordo com o nível de formação, a gente vai ter tipologias diferenciadas de pesquisa científica. Na graduação, na pós-especialização, geralmente a gente faz mais o quê? Artigos ou monografias. No mestrado, a gente faz uma dissertação. Uma dissertação, ela trata sobre um assunto, mas não de forma inédita. Já no doutorado, a gente faz uma tese. A tese, geralmente, ela se pauta num assunto que é bem inédito ou um ponto de vista nunca antes explorado. É muito interessante também a gente pensar de antemão no que a gente precisa fazer para pesquisar. Para isso, nós vamos ter que primeiro construir um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa vai ter a apresentação do tema, o assunto que você quer tratar, vai estipular algumas perguntas, algumas indagações sobre aquele seu objeto de pesquisa, sobre aquilo que você quer entender, sobre aquele fenômeno que você quer investigar. Também você vai explicar um pouquinho do porquê que é interessante se pesquisar sobre aquele determinado tema, pesquisar sobre aquele determinado assunto. No seu projeto de pesquisa, você também vai construir uma hipótese, que nada mais é do que você colocar o que você acha que vai alcançar com a sua pesquisa, quais os resultados que você acha de antemão, previamente, que você vai conseguir por meio do seu trabalho acadêmico. No seu pré-projeto, você também vai listar os objetivos, que são verbos que vão direcionar, que vão apontar aquilo que você vai ter que fazer para alcançar, para responder aquelas perguntas que você propôs.
E aí você também vai ter que apontar a metodologia. A metodologia, ela é o caminho, ela explicita a forma que você vai fazer, né, os instrumentos que você vai utilizar para alcançar os objetivos propostos. A sua pesquisa, ela pode ter dois vieses. Ela pode ser uma pesquisa qualitativa, que vai basicamente abordar as pesquisas bibliográficas mais discursivas, ou quantitativa, que são aquelas pesquisas que envolvem experimentos, que envolvem dados mais tabulados, mais sistematizados. E aí, como metodologia, você pode usar testes, experimentos, fazer uma história documental, fazer uma análise de história oral, de história de vida, usar a própria pesquisa bibliográfica, fazer uma pesquisa de campo, uma revisão de literatura. Você pode trabalhar com as informações por meio da análise de discursos e outras metodologias que vão facilitar com que o leitor entenda aquilo que você pesquisou. O trabalho acadêmico, ele sempre vai ser pautado que na impessoalidade, na objetividade, na clareza, na precisão, na coerência, concisão e simplicidade. Então, geralmente a gente escreve um trabalho acadêmico na terceira pessoa. A gente não indica que você escreva na primeira pessoa, como por exemplo, eu acho que, eu penso que, porque isso denota que é um conhecimento muito mais subjetivo e parcial. E a ciência, ela vai sempre buscar a imparcialidade. Pois bem, construído o seu projeto de pesquisa, que depois você vai colocar ele na parte da introdução da sua monografia, do seu artigo, da sua dissertação, da sua tese, a gente vai pensar nas outras partes que compõem o documento, né, que compõem a estrutura textual de um trabalho acadêmico. A gente vai ter elementos pré-textuais, como a capa, a folha de rosto, folha de aprovação, o resumo, o sumário, que é o índice, né? Nos elementos textuais, a gente vai ter a introdução, que vai retomar tudo aquilo que você pensou de antemão no seu projeto de pesquisa. E aí, no desenvolvimento do trabalho, que geralmente é o segundo capítulo em diante, você vai colocar revisão bibliográfica, você vai explicitar de forma mais detalhada o método que você quis usar, você vai fazer uma apresentação e uma discussão dos resultados. Também você vai fazer uma interlocução entre os autores, entre as teorias, isto é, você vai explicar os pontos de convergência e divergência dos autores, o que esses autores falam sobre determinado assunto. E aí depois, como elementos pós-textuais, você vai colocar as referências e, caso ache necessário, os anexos do seu trabalho de pesquisa. Para que você possa estruturar o desenvolvimento do seu trabalho, né, fazer esse diálogo entre os autores, você vai ter que colocar citações de outros pesquisadores que trataram dessa temática. Essa citação, ela pode ser indireta, que é quando a gente coloca mais ou menos assim, segundo fulano de tal, ele acredita que a gestão escolar ela deve acontecer assim, assim, assim. Essa é a citação indireta. Na citação direta, você vai colocar as palavras do autor da forma como ele escreveu. É uma espécie de copia e cola, mas aí você vai ter que referenciar, falar da onde você tirou esse trecho. É muito importante também que você formate o seu trabalho conforme regras da ABNT. Por quê? Porque se cada pesquisador quisesse fazer o trabalho do seu jeito, quando outra pessoa de outra área vai ler, pode ser que isso pudesse atrapalhar um pouquinho a dinâmica da leitura. Pensando nessa uniformização, nessa padronização, até mesmo para facilitar na hora do leitor que vai ler o seu trabalho, que vai entender o seu trabalho, conseguir entender, é que são estipuladas as normas da ABNT. É isso, pessoal.
Não esqueçam de responder as perguntas do questionário e também de acessar o material complementar. Um grande abraço, tchau, tchau!